encontro do nosso ciclo aberto ESAP, avaliação de ecoeficiência e sustentabilidade aplicada a projetos. Dando as boas-vindas a cada pessoa aqui reunida conosco nesse momento de modo online. E também aproveitamos para dar as boas-vindas às pessoas que vão ter oportunidade de assistir a parte gravada desse encontro em algum outro momento. Meu nome é Eduardo Coutinho, eu sou professor da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, e também do Programa de Pós-Graduação em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos. É uma alegria esse nosso encontro uma vez por mês, no qual procuramos receber diferentes profissionais das mais diversas áreas, ligadas direta ou indiretamente à questão de ecoeficiência, à questão de sustentabilidade, pessoas de diversas partes do Brasil, com diversas experiências, bem como o público, né? O nosso público também aí de diversas regiões do país. As pessoas costumam perguntar, não é? A gente sempre comenta, esse é um projeto de extensão, uma ação voluntária do nosso departamento, DESA, da UFMG, que nasceu como uma espécie de desdobramento de uma disciplina de mesmo nome, a ESAP, Avaliação de Ecoeficiência e Sustentabilidade Aplicada a Projetos, que eu venho oferecendo na pós-graduação. Destacamos aqui alguns dos principais objetivos, não é? Como um espaço de interação da comunidade acadêmica com os demais setores da sociedade, procurando trocar ideias, difundir a temática, não é? Principalmente procurar produzir conteúdo audiovisual original atualizado. Esse também é um dos nossos principais objetivos. Rapidamente, a equipe responsável pela organização, contando com professores de outras instituições, contando com algumas organizações da sociedade civil. Então, podemos destacar, né, o professor Lindomar Gonçalves, da Unifei, presente aqui conosco. Né? Destacamos também a presença do Nelson Pedroso, presidente da AGDS, que é a Associação Global para Desenvolvimento Sustentável. E, claro, contamos com alunos da graduação e da pós-graduação também. Vale aqui destacar e abrir o convite, quem não teve oportunidade de assistir o encontro do mês passado, que ocorreu em março, contando aí com nossos convidados, o professor Paulo Assis, da UFOP, e o professor Lindomar Gonçalves, da Unifei, com esse tempo, né, esse tema, sustentabilidade em ambientes tecnológicos, com redução substantiva de gás de efeito estufa na produção de ferro e aço, um encontro muito especial, abordando aí fontes alternativas de energias, renováveis e limpas, então vale conferir, né, no nosso YouTube a parte gravada desse encontro. E aproveitamos convidar todos, todas também para acompanhar o nosso projeto, acompanhar a nossa programação por meio do Instagram. Como de costume, a cada mês a gente aproveita, né, para antecipar, anunciar aqui de primeira mão os convidados e o tema do encontro do mês seguinte. Então, todas convidadíssimos para 15 de maio. Vamos ter esse tema em tela, instrumentos financeiros de descentralização de créditos para o saneamento ambiental. Então, vamos contar como convidada, palestrante, a professora Adriana Marques. Na verdade, atualmente, ela está na ANA, que é a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, ligada ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Ela tem ampla experiência nessa temática e vamos contar também como convidado com o nosso querido Bonfilho Ferreira, como comentarista, um advogado com larga experiência na área ambiental, né? Consultor nessa área e também presidente de uma organização não governamental, que é o IPEH, Instituto de Pesquisas em Ecologia Humana. Vale conferir. Finalmente, conforme divulgado, cá estamos nós, né, para o tema integração de fluxos de massa e energia para materiais estratégicos na perspectiva da ecologia industrial. Então, dentro de poucos instantes, eu vou passar a palavra para o professor Carlos Moraes, da Unicinos. Carlos, admirável, né? Toda a tua atuação tão ativa, tão dinâmica no ensino, na graduação, na pós-graduação, na pesquisa, na extensão, inclusive ligada a muitos projetos socioambientais. Quando eu passar a palavra para você mais na sequência, né, logo adiante, você fica à vontade de fazer uma breve autoapresentação sua, antes de iniciar a sua palestra. E como convidada também, Bruna Nascimento Henrique, comentarista. Na verdade, Bruna defendeu recentemente, né, Bruna, a sua dissertação de mestrado, então uma profissional na área ambiental que trabalha no setor mineral.
Uma alegria também contar com tua presença, Bruna, como comentarista. Uma parte rapidamente institucional, né? Convidamos todos e todas a conhecer o portal UFMG Sustentável, que traz notícias e divulgações de ações em prol da sustentabilidade por parte da UFMG. E claro, né, aproveitamos aqui fazer um pré-anúncio, né, uma pré-divulgação, Carlos, do nosso evento que estamos realizando conjuntamente. Vem aí, não é, em novembro de 2024, entre os dias 11 e 13, a próxima edição, a edição do Workshop de Tecnologias Limpas, na verdade, a 7ª edição do workshop, e a 5ª edição da Jornada de Tecnologias Limpas, realização conjunta desse evento. Vocês estão vendo em tela, né? Vamos abordar esses 4 eixos temáticos: água, energia, materiais e subprodutos, bem como cidades sustentáveis. Para quem não conhece o histórico, não é? Basicamente, essa iniciativa, enquanto workshop, nasceu na UFMG em 2018, então realizamos em 2018, 2019, 18, 19, 20 e 21, né, a realização do workshop. Em 2020, a UFBA, Federal da Bahia, iniciava a organização, a realização da Jornada de Tecnologias Limpas, e de 2021, né, nós seguimos aqui conjuntamente. Então, o UFBA realizou um evento, o Unicinos organizou, né, modo de dizer, o evento do ano passado, e a gente conta com a alegria de um grupo de professores da Universidade Federal de Pernambuco, o Núcleo de Tecnologia de Caruaru, que assumiu a coordenação geral, né, desse evento que a gente está realizando conjuntamente. Vale conferir e vamos fazer amplas divulgações para todos. Rapidamente, então, para quem está vindo pela primeira vez, né, novamente, dando as boas-vindas, quem acaba de ingressar, e estamos nesse breve momento aqui de abertura. Eu vou passar a palavra na sequência para o nosso convidado, o professor Carlos Moraes, como palestrante. Ele vai ter um tempo aí de 30, 40 minutos no máximo para discorrer, não é? Explanar as ideias sem interrupção. Na sequência, eu vou passar a palavra para a Bruna, como comentarista, que vai ficar com um tempo em torno de 10 minutos. Vamos finalizar ao final dos comentários da Bruna a primeira parte desse encontro, que é gravada, e ficaremos totalmente à vontade para a segunda parte do encontro, que é igualmente importante, que é a interação com o público. Então, perguntas, contribuições. A ideia é que a gente possa fazer, não é, Carlos e Bruna, um bate-papo bastante interessante com todo mundo que estiver interessado. Fica o convite. Eu venho usando esse símbolo, né, do infinito, essa letra do alfabeto grego, há muito tempo, para fazer o convite de estarmos presentes no aqui e no agora, né, com qualidade de presença, evitando dispersar nossos pensamentos, ora para o passado, ora para o futuro. O que há de real e concreto é o aqui e agora. Então, os melhores votos por um ótimo evento. Eu vou finalizar o compartilhamento de tela a partir de agora, passando, evidentemente, a palavra para o professor Carlos Moraes. Novamente, Carlos, agradecendo demais, dentro dessa sua agenda tão complicada, né, tão corrida, o aceite aí da tua participação. A palavra está com você, agradecido. Obrigado, Eduardo. Pergunto se já está compartilhando. Positivo, siga em frente. Só falta modo apresentação. Aí. Agora, modo apresentação também? Confere, tudo certo. Ok, então vamos lá. Eu agora só vejo, por enquanto, só o Eduardo ali, né? No cantinho da minha tela. Eu queria primeiro agradecer ao Eduardo pelo convite, né? De estar aqui agora como palestrante nesse painel. Já estive também como debatedor, né, Eduardo, no ano passado. Bom, essa temática que eu trago é uma temática que ela vem sendo algo que eu tenho discutido muito dentro do meu grupo de pesquisa e que, a partir do ano passado, fui convidado para alguns eventos também para fazer essa discussão. E a cada vez que eu vou apresentar ela, ela muda, porque ela está muito relacionada ao contexto que a gente vive
no momento. E espero que eu consiga passar isso para vocês. Bom, como disse o Eduardo, eu sou engenheiro metalúrgico, faço parte dos programas de pós-graduação em engenharia civil, que tem como área de concentração gerenciamento de resíduos, e de engenharia mecânica, que é a área de concentração em energia, né? Ali está os principais, e eu reforço, eu sempre deixo até marcado ali, né? Que em paralelo com todo o trabalho desenvolvido na formação de recursos humanos, desenvolvimento de pesquisa, a gente cada vez mais está sendo impelido a também trabalhar na extensão e principalmente, né, com um certo ativismo ambiental, social ambiental, em função de que a gente precisa levar para a sociedade, né, tudo isso que a gente vem construindo na universidade e que precisa contribuir aí para os vários problemas que nós estamos enfrentando hoje em dia na área ambiental. Bom, então, para mim é muito importante isso. Já que o Eduardo deu a minha perspectiva, vejam que eu coloquei em 3 cores o meu título, né? Porque eu vou versar um pouco sobre essas 3 cores, né? Não necessariamente na ordem que está o título, mas então, deixa eu ver aqui que ele não. Isso. Então aqui está um pouquinho assim da perspectiva, né? Como engenheiro metalúrgico, Paulo assista aí, né? A nossa umas coisas mais importantes quando a gente vai fazer engenharia metalúrgica, materiais, minas, enfim, né? O tetraedro dos materiais é fundamental porque nós vivenciamos, né, fortemente toda essa perspectiva de processamento, composição, estrutura e propriedade. E aí, quando nós construímos o grupo de pesquisa, há 22 anos aqui na Unicinos, a gente, então, a partir de um certo amadurecimento, fomos construir o nosso tetraedro, né, da pesquisa. Muitas vezes é o círculo ou, né, que se utiliza, a gente, né, foi fiel aí àquilo que nos trouxe para trabalho. E aí, o nosso tetraedro, né, a gente trabalha fortemente em desenvolvimento de processos, tecnologias, novos materiais e produtos, né, que seria o nosso ponto focal aqui do tetraedro, e ele alicerçado pelo conhecimento na área de materiais, meio ambiente e energia, né? E nos últimos 9 anos, a gente tem tido aí um apelo forte no sentido de levar todo esse desenvolvimento também para uma série de projetos socioambientais, né? E que daí faz a gente, inclusive, participar aí ativamente de alguns coletivos, ONGs e assim por diante. Bom, nunca, obviamente, deixando de fazer o que nós precisamos fazer e cumprir para os nossos vários chefes que nós temos, né, Eduardo? Desde interno a CAPES, que nos avalia constantemente. Bom, então eu preparei, né, e criei um sumário aqui. Como eu disse há pouco, que discutir esse assunto é a gente ter um certo dinamismo forte aqui. Obviamente, eu vou estar trazendo, como se utiliza muito agora no século XXI, vai ser meio um drops, né? O tempo, ele é um tempo pequeno, né, para a gente discutir na profundidade qual é a influência hoje dos materiais estratégicos na nossa sociedade e como que ele interage com as questões, os problemas ambientais, sejam para buscar melhorias, né, em termos de energias renováveis, por exemplo, que é tal falada hoje transição energética, mas também trazem, né, uma série de problemas, ou seja, de impactos negativos, na medida em que os materiais são finitos, né? E a partir do momento que eles são finitos, nós passamos a ter uma série de problemas de como fazer com que a sociedade, que cresce de forma exponencial, né, já somos 8 bilhões, uma perspectiva, se o crescimento continuar de acordo com o que tem sido nos últimos
3 bilhões a cada 12, 13 anos, nós estaremos aí com 10, talvez até partindo para próximo de 11 bilhões em 2050. O que não é as piores perspectivas não seria um bom resultado para o planeta daqui a 26 anos, né? Então, né, é necessário, né, como o Eduardo mesmo disse, eu já participei outras vezes, que o público é bastante heterogêneo, né? Então, alguns, como né, o Paulo Assis, por exemplo, né, vai ter que ter um pouco de paciência, porque, obviamente, é importante, pelo menos, a gente compartilhar, né, que denominações de materiais que nós temos, né? E elas são muitas, né? São muitas. Bom, no nosso tempo na Terra, né, de nós, Homo sapiens, né, como é que é esse nosso tempo na perspectiva dos materiais? Eu gosto de trazer isso porque a área de materiais vem no mundo discutindo muito isso, né, e essa importância. A nossa famosa tabela periódica, que aprendemos lá desde o ensino de ciências, lá no fundamental, e a criticidade e disponibilidade para extração, né? Até quando teremos? Né? Na verdade, ela se complementa, né, com o item 4, porque não é só distração, é também disponibilidade ao redor do mundo, seja do ponto de vista de mercado, posições geopolíticas e conflitos. Obviamente, eu não vou abarcar tudo no detalhe isso tudo, mas já vou trazendo aqui porque a questão dos materiais ela está diretamente relacionada, né? Além de eles serem infinitos, as problemáticas de distração, não só disponibilidade. Quando a gente fala de disponibilidade, nós não podemos estar falando do ponto de vista ambiental, do ponto de vista tecnológico e do ponto de vista, né, de posições geopolíticas. Bom, e por último, né, como que essas estratégias de ecologia industrial e a própria economia circular contribuem com essa integração, né, e como que as ferramentas de gestão ambiental passam a ser importantes para nós hoje em dia, para a gente garantir que no futuro esses materiais ditos estratégicos ou minerais estratégicos, bom, já entrando no item 1, né, a gente sabe, né, da ciência dos materiais, nós temos a definição clássica dos materiais divididos em metais, cerâmicas e polímeros. Mais recentemente, né, século XXI para cá, principalmente, a gente passou a ter os chamados materiais avançados, materiais especiais e os ditos materiais funcionais, que hoje em dia já estão bastante difundidos numa série de aplicações fundamentais para a sociedade, né, como a questão de próteses, por exemplo, né, próteses de fêmur, de próteses dentárias, né, os materiais entram com uma funcionalidade impressionante aqui, na medida em que a gente tinha sérios problemas antes disso. Bom, mas aí a gente vem uma gama de denominações que estão envolvendo os materiais. São minerais estratégicos, críticos, e aí o que seriam, né, ser um mineral crítico? Matérias-primas estratégicas e críticas, materiais estratégicos e críticos, materiais de baixa disponibilidade, materiais escassos e que estão em extinção. Bom, talvez alguns de vocês aqui nunca tenham tido nenhuma relação com isso. Sim, nós temos alguns metais, inclusive, que estão em processo de extinção na natureza, né? Assim como vários animais já foram extintos, estão em extinção, espécies tanto da flora e da fauna, né, em geral. E nós temos também, como né, os materiais presentes no planeta Terra são finitos, alguns deles estão em extinção também. Alguns, inclusive, praticamente já não têm mais reservas naturais, né? E aí, como é que nós vamos fazer se esses materiais continuam sendo fundamentais? Bom, né? Aí as estratégias de gestão ambiental podem nos ajudar nesse sentido. Terras raras, leves e pesadas, materiais raros. Então, terras raras é uma família lá da tabela periódica, né, que tem se tornado cada vez mais importante nessa perspectiva de materiais estratégicos. Materiais valiosos, e aí acaba muitas vezes se misturando a ideia de críticos e valiosos. Valiosos em que sentido? Valiosos no passado
eram muito pautados na troca, né, de como moeda, depois como adornos, né, a questão do ouro, das pedras preciosas, hoje valiosos, acaba tendo um outro valor, digamos assim, que é muito para algumas tecnologias avançadas que nós precisamos, que nós temos. Materiais energéticos ou para a transição energética. Bom, aí uma rápida definição, né? A FINEP, que é um órgão, né, a fundação ligada ao Ministério de Ciência e Tecnologia, que apoia o desenvolvimento científico, tecnológico e inovação no país, né? A gente peguei aqui uma definição para materiais avançados. Lá em 2020 eles tiveram um edital, né, que são todos aqueles com propriedades intrínsecas ao processo tecnológico de preparação, possuem potencialidade de gerar novos produtos e processos inovadores de elevado valor tecnológico e econômico, bem como de elevar o desempenho, agregar valor ou introduzir novas funcionalidades em produtos e processos tradicionais. Porém, não traz nenhuma relação, afinal de contas, com as questões ambientais. E aí, o que o professor está trazendo essa definição? Né? 2020. Mas é importante para a gente poder ter esse olhar, né, sistêmico. Quem são os minerais estratégicos? Aí já indo para o detalhe, né? Bom, os minerais estratégicos são minerais metálicos não ferrosos, né? Que já alguns consolidados há muito tempo, o alumínio desde o século XIX, o cobre já se tem conhecimento do cobre de quase 10 mil anos antes de Cristo, né? Mas aí tem alguns bastante recentes, cromo, galho, índio, lítio, manganês, etc., né? Aí aparece aqui alguns minerais e óxidos de terras raras, né? Que vêm se tornando bem recentes, né? Mas que vêm participando de discussões já desde aí meados da segunda década do século XXI, né, que o governo vem trabalhando fortemente, governo, o Congresso Nacional, esse aqui até eu puxei lá da Câmara de Deputados de propósito, né, então, do ponto de vista de estratégia política, né, tanto executivo como legislativo, vem discutindo já há bastante tempo essa necessidade. Seja do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista. Só um pouquinho, quem está querendo ir para frente. Agora sim. Bom, e aí eu trago mais uma denominação, né? Materiais estratégicos e críticos. Então eu peguei aqui mais recentemente, né, de um trabalho aqui com uma visão internacional e de política mineral brasileira, né? São certas matérias-primas minerais que apresentam especificidade, porque tanto o risco de suprimento, olha, agora a gente vem aqui essa questão da disponibilidade, risco de suprimento, com a sua importância econômica, variam entre os países ou blocos econômicos, vêm sendo definidas como críticas pelas incertezas em seus mercados ou estratégicas em face às políticas internas. Então, bem importante que gostaria muito, né, que como engenheiro a gente só precisasse se preocupar com tecnologia, né? Mas hoje o engenheiro precisa se preocupar também com questões econômicas e inclusive questões geopolíticas, né? Porque a gente hoje não é mais um grupo de pessoas que, né, ele está sendo influenciado decisivamente pelo que acontece no planeta como um todo. Então vejam que a gente precisa ter esse olhar também, né? Claro que hoje eu não vou me aprofundar nisso, né? Porque na verdade seria importante era ter um economista, um político, né, falando um pouco dessas coisas, né? Mas é importante pelo menos para a gente ter isso em mente. Bom, aí indo para o item 2, né, do meu sumário, eu escrevi ali, né, nosso tempo como Homo sapiens na Terra na perspectiva dos materiais. Quem já fez disciplina de gestão ambiental, gerenciamento ambiental, aí com o Eduardo, os colegas, né, devem ter discutido um pouco essa questão da evolução do Homo sapiens no planeta Terra, né, que ele se dá lá 100 mil anos antes de Cristo, né? O que ele fazia naquele? Ele era um coletor, né? Ele era basicamente ele coletava alimento, né? Aí depois de um tempo ele descobriu o fogo
E como é que ele começa a ficar dependente dos recursos naturais não renováveis? Então, por um bom tempo, né, nós, Homo sapiens, tivemos uma dependência muito grande dos renováveis. Isso vai se dar, né, de uma forma pesada, digamos, até próximo de 1800. Quando a gente chega próximo a 1800, mas bem próximo, né, uma década antes de 1800, a gente tem o que se chamou de início da Revolução Industrial, né? E aí vocês vejam, a gente tem uma mudança de inflexão nessa curva, né, que era uma curva que tinha uma relação bastante exponencial com os renováveis antes da Revolução Industrial, e passa a ter uma dependência bastante exponencial dos não renováveis a partir da Revolução Industrial, né? Revolução Industrial que, para quem então já fez gestão ambiental, viu um outro gráfico que é do crescimento populacional, que é um pouquinho depois da Revolução, a gente começa a ter também um crescimento exponencial da população, diretamente relacionado, obviamente, com o desenvolvimento tecnológico. E o desenvolvimento tecnológico está diretamente relacionado com a descoberta de uma série de materiais, tanto para a infraestrutura quanto para a energia. É no século XIX que o homem domina o carvão mineral, que o homem domina o petróleo, né? Que começa a desenvolver oportunidades, e que daí a indústria automobilística começa a surgir, né? Então, e aí esse trabalho, esse estudo está dentro de um livro de um professor da área de materiais, né? Quem é formado em metalurgia e materiais tem ele, né? O professor Michael Ashby, né? É, ele não sei se ele está vivo, mas ele teve um evento que eu participei em 2012 na Inglaterra, e ele comentou que, e no livro ele fala isso também, né? Que ele percebe quase na sua aposentadoria que ele só desenvolveu materiais para impactar o meio ambiente, que ele precisava, né, rever esse conhecimento para poder repensar os materiais numa perspectiva de sustentabilidade. Bom, então a gente fica bem claro a questão do período pós-Revolução Industrial. Esse outro gráfico, no livro dele, ele traz daí uma série de materiais de metais, cerâmicas, e aí os polímeros também, que são descobertos, né? A história nos diz lá a idade da pedra, a idade do cobre, do bronze, do ferro e assim por diante, e a gente vai perceber, né, como é que a gente descobriu muito pouco antes da Revolução Industrial. A partir da Revolução Industrial, nós descobrimos uma gama, né, muito grande de materiais, né, e aí a tabela periódica ela chega nessa situação que ela está. Então, isso é bem importante para a gente pontuar aqui a dependência dos materiais não renováveis. Aí depois, aqui também é só para mostrar para vocês, né? Existe uma relação também que aí o outro professor, o professor Aires, também trabalha muito na área de materiais e de ecologia industrial. Ele fez uma relação no livro dele, um trabalho dele, entre os minérios, os metais base e os metais caroneiros, né? Que em inglês chama hitchhiker metals. E aí a gente começa outros dos problemas que nós enfrentamos hoje, né? Até determinado tempo atrás, né, Paulo Assis certamente deve, volta e meia, refletir sobre isso. Até pouco tempo atrás, nós só nos interessávamos em extrair metal base dos minérios, porque não havia necessidade de alguns metais caroneiros, como galho, né? No momento que a gente descobre o que esses metais podem contribuir do ponto de vista de tecnologia, a gente volta, ou se eu já gerei resíduo lá da extração de alumínio, eu volto a minerar novamente os próprios resíduos para extrair galho, que é fundamental, né, para as lâmpadas LEDs que nós temos aí hoje. Bom, então isso, e aí vocês podem depois, eu vou deixar a apresentação com o Eduardo, né? Vocês podem depois olhar as relações de massa, né, do minério para o metal base e depois para os caroneiros, né? A quantidade pequena que nós temos de fato em relação
aos grandes minérios, como de ferro, alumínio, etc., e cobre. Né? Então, isso é bastante importante, porque isso também envolve muito essa questão econômica e de risco de suprimento. Bom, como eu já comentei antes, né? Então, temos aqui a tabela periódica, e ela depois vocês podem também olhar com mais calma, mas ali as coresinhas, né, mostram, né, que nós temos metais, temos elementos químicos, desculpe, temos elementos químicos que essa tabela é lá de 2015, por aí, temos metais que vão sumir em no máximo 50 anos. Então, antes de 2100, nós vamos ter um grupo de metais aqui no azul mais escuro, né, que nós não vamos mais encontrar na natureza. Alguns vão levar de 50 a 100, outros 500 anos. Bom, isso não significa que nós estamos tranquilos, porque alguns metais mesmo que tenham em quantidade para 500 anos, eles às vezes são muito difíceis de ser extraídos, porque o percentual deles como um metal hitchhiker ali é bastante baixo. Bom, vamos indo lá, né? Bom, então o que são os minerais básicos, né? Já estão ali na tabela periódica, também são mostrados anteriormente: alumínio, cobre, cromo, né? Os não ferrosos, o minério de ferro e alguns básicos, terras raras também, minerais não metálicos, grafite, quartzo, telúrio, fósforo, potássio. Fósforo e potássio, por exemplo, né? Fundamental para a alimentação dos 8 bilhões do planeta, mas que está terminando, né? Então, a área de saneamento, a área que gera resíduos ricos em fósforo e potássio, está já trabalhando fortemente para recuperar esses elementos, para a gente poder retornar eles porque são fundamentais como fertilizantes, né? Bom, então, assim, o estratégico, a gente não pode pensar que o estratégico somente é aquele que vai ser utilizado para as energias renováveis, para semicondutores, né? Que tem essa falsa ideia, né? De que estratégico hoje, ou de interesse, é para energia renovável. Não, para a alimentação do planeta, dos 8 bilhões de habitantes hoje, fósforo e potássio, eu diria que é o mais importante, né? Acho que primeiro a gente tem que se alimentar para depois ter o resto, né, gente? Então, esses são os mais estratégicos. Estão aqui por último, mas só porque eu mantive a sequência do que o livro trouxe ali também, né, pessoal. Então, assim, os políticos sabem disso, tá? Eu faço questão de trazer aqui, os políticos sabem, eles mesmos já produziram documentos, né? Mas a gente sabe também que nós temos problemas na implementação, né, de soluções. Aqui traz mais um exemplo de minerais estratégicos, fica mais como uma lista de outro documento mais atual, né? Aí talvez certamente tem alguns aqui que não apareceram lá em 2014. Então há umas mudanças em relação ao que é estratégico e que é crítico. Nós já vamos ver para os outros países. Depois cada um de vocês pode olhar com mais calma, né? A gente não vai ficar tratando de todos eles aqui, mas de acordo com as tecnologias que são desenvolvidas e que tipo de dependência que nós temos numa determinada tecnologia. Por exemplo, galho não era um problema até 2015, mais ou menos. Praticamente não existia lâmpada LED. O LED era utilizado em alguns equipamentos domésticos, mas praticamente também não tinha tela plana ainda, né, que tem um monte de LED ali dentro. Então, o galho não era um elemento crítico naquele momento. Hoje ele é, bastante, inclusive, né? Bom, acho que é importante a gente trazer um pouco o significado de terras raras, né, para os alunos, principalmente aí, mas muito rapidamente, né? Na verdade, o nome foi dado porque os suecos encontraram terras raras, os elementos, né, hoje considerados terras raras na tabela periódica, lá na Suécia, e achavam que eles estavam em concentração muito pequena. Então, botaram como terras raras porque eles encontraram muito pouco, achando que só ia ter na Suécia, né? Mas agora a gente já tem mineração em terras raras pelo mundo inteiro, né? Eles estão muitas vezes em pequenas concentrações, mas estão distribuídos pelo planeta. O que, do ponto de vista de geopolítica, é até interessante isso, né? A natureza deu uma ajuda aí para a população mundial e para os vários países, né? Então imagina se estivesse só na Suécia. A Suécia ia ser a única que ia estar
comercializando no mundo esses elementos. Não que isso não aconteça hoje em dia, né? Por exemplo, aproveitando, a China hoje ela domina uma série de... Ela tem a grande quantidade, a maior quantidade de determinados elementos químicos, determinadas terras raras, inclusive, então ela determina, né, o mercado mundial de determinados elementos. Os terras raras estão aqui, né? São aqueles elementos que a gente menos conhece da tabela. Quando tu faz uma provinha oral ali com um grupo de alunos e pergunta quais são os elementos que eles conhecem, nas minhas turmas de ciências materiais, esses nunca apareciam, né? Claro que agora eles começam, porque as pessoas começam a saber e conhecer, né, os terras raras, mas são os de nomes mais esquisitos, né? E são os mais novos também. Para pensar em disponibilidade ao redor do mundo, né, isso está sendo discutido no mundo inteiro. Aqui é mais para a gente compartilhar, e de novo, vocês podem buscar aí informações, né, que estão disponíveis. O professor Jean Biengini participou de um painel que eu coordenei ano passado na ABM Week, que é um congresso da Associação Brasileira de Materiais, Minas e Metalurgia. E ele trouxe algumas questões. Então, a Europa, né, a União Europeia, ela tem aqui, né, em 2023, os seus metais, materiais críticos, ou matérias-primas críticas, né? Por quê? Que são críticas para o tipo de aplicação que a Europa precisa, né? E que não necessariamente vai ser a mesma, no mesmo nível, para outras regiões do mundo. A Europa, eu diria que uma análise mais aprofundada, certamente é aquela que mais depende de fora desses materiais, porque ela tem muito pouca mineração. Mas, por outro lado, mineração convencional. Mas, por outro lado, ela tem muita mineração urbana, né? Aqui, um outro dado da Europa, né? E aí, só para reforçar, que esse estudo de 2022 coloca ali, né? Lítio, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar, lítio, né? É um dos elementos chaves aí para transição energética do carro elétrico, etc., né? Baterias e terras raras serão em breve mais importantes que petróleo e gás. Então, há uma perspectiva de que talvez aí no máximo uma década, esses metais vão estar valendo ou vão estar gerando uma série de, talvez até conflitos geopolíticos, né? Que ainda que estão ensaiando, que tem algumas ameaças, mas que ainda não está exatamente acontecendo, a não ser na África, né? Isso já está acontecendo na África. Nós podemos ter aí também o valor desses elementos subindo muito em função do aumento da demanda, né? A Europa, por mais que tenha muitas ações em termos ambientais, ela é uma região do mundo que ainda, né, reprocessa ou recicla muito pouco, né? Na extração, processo e reciclagem é baixo ainda na Europa, né? Ainda muita coisa da Europa ou vai para aterro ou vai para fora da Europa, e ela depende muito de fontes externas, né? Ela depende aí de 65%, né, de apenas um país que eles chamam de terceiro mundo, né? Não é citado na apresentação, mas certamente é um dos países da Europa que tem uma carga, uma extração muito grande de metais, né? Só para dizer para vocês aqui, a nossa média brasileira, né, é de 3% de reciclagem, o Brasil hoje, né? Então, assim, nós temos muitos materiais estratégicos e críticos sendo perdidos, né? Isso é a primeira já conclusão ao longo do trabalho, que é fundamental a gente repensar os nossos processos produtivos, né? Todo o nosso sistema de logística reversa precisa ser incrementado para a gente poder reter esses materiais aqui, né? E tem alguns problemas também do ponto de vista de importação e exportação. Bom, mas vamos lá, porque
Meu tempo tá indo. Bom, só para chamar, o Japão também discute quais são os seus metais críticos, né? Depois vocês podem olhar com calma, até um gráficozinho apresentando. Os Estados Unidos, obviamente, né? Com a sua sociedade de geologia lá, também, né? Quais são os seus metais críticos, né? Em 2022 eram 50, em 2018 eram 35, então aumentou. Os Estados Unidos está com mais problema de reter materiais importantes, né, para desenvolvimento tecnológico. Aqui um gráfico que relaciona vulnerabilidade econômica com potencial de disrupção de cada um desses elementos, né? Vejam, as terras raras, se alguém gravou os nomes ali, né? Ítrio, disprósio, praseodímio, neodímio, estão todos no lado direito aqui, né? Com alto potencial disruptivo, né? Em termos tecnológicos, mas com também, né, uma vulnerabilidade econômica grande e ainda com risco de suprimento. Então, esse gráfico mostra o potencial tecnológico e mostra a vulnerabilidade econômica e o risco de suprimento que nós temos. Galho, né? Nós todos hoje só usamos lâmpada LED praticamente, a não ser aqueles que são do século passado, como eu, que ainda tem a minha lâmpada incandescente funcionando lá na minha casa, né? E, né, enquanto ela estiver lá funcionando, vai estar lá, né? Bom, uma outra questão, né? As terras raras correspondem a apenas 0,01% da produção mundial de metais. Tá? Então, esse é um dado que é importante. O restante está basicamente nos metais base consolidados, né? Ferro, alumínio, cobre e os outros que são utilizados também na fabricação dessas ligas metálicas, né? Então, o mercado representa apenas 3% do valor, né? Somente a indústria do cobre, por exemplo. Mas isso vai crescer e já está crescendo, né? E essa questão dependência vem crescendo. Como é que é a situação brasileira, tá? O Brasil tem lá os seus principais metais e minerais, que daí já considera para a transição energética, né? Aqui já falando especificamente aqueles estratégicos para a transição energética: cobalto, silício, urânio, alumínio, manganês, vanádio, nióbio, lítio, né? Então, são alguns elementos que o governo brasileiro, o Estado brasileiro, vem discutindo fortemente para buscar minerar, né, ainda esses metais no nosso solo, porque eles são hoje peças fundamentais em termos de mercado, né? Aqui eu trouxe o exemplo do lítio, tá? Depois vocês podem também, foi também um colega que apresentou esses dados lá no painel que nós fizemos na BM Week, né? O Enir Mendes, que é do governo brasileiro, né? E falando muito, o governo pretende aumentar a produção brasileira de lítio. O problema é que o que a gente tem observado, que na verdade nós não temos ainda uma independência tecnológica na extração. Já vários países, China e Coreia, inclusive, estão na Bahia, né, como exemplo, minerando, né, e lítio, né? Então, são questões que estão presentes aí. Então, já tem muitos países externos, digamos assim, de olho nas nossas reservas. Aqui só para compartilhar e fazer uma pequena propaganda, né? Hoje, durante o dia, eu assisti um pouquinho pela manhã. Hoje, durante o dia, teve o quarto seminário sobre lítio Brasil, né? Organizado pelo CETEM, muito interessante. Aqui está o link do YouTube. Trouxeram várias coisas, mas infelizmente não tenho nem ia ter tempo. Tinha coisa interessante para trazer para cá, inclusive, mas não ia ter tempo de compartilhar tudo com vocês. Mas vocês podem depois assistir nesse canal de YouTube lá do CETEM. É muito interessante o que vem à frente, né? Bom, agora finalmente a gente chega no último. Ainda bem que o Eduardo me deu até 40 minutos, porque fechei 29 agora. Mas agora, na verdade, é rápido, né? Por quê? Porque, no meu ponto de vista, né, e claro, não dá para a gente dizer o porquê que várias ferramentas de gestão ambiental são importantes, mas, na verdade, é uma mudança
estratégica. Nós temos que mudar a forma como a gente enxerga a economia e como a gente enxerga a produção, né, que nós temos hoje e como nós enxergamos o consumo, né? Nós precisamos ser nós precisamos se antecipar, né? E a gente precisa ser preventivo, né? Acima de tudo. Então, a ecologia industrial, que é uma estratégia, né, que foi organizada aí por vários pesquisadores, e o Sherto e Lowe lá em 2000 construíram esse diagrama, né? Ele não é circular, né? Mas já vou apresentar a economia circular, mas ele prevê circularidade, né? Só que a economia industrial, ela traz uma mudança de estratégia de como a gente produz, como a gente se relaciona entre produção e como a gente consome e como a gente enxerga o planeta, né? Então aqui tem uma visão sistêmica de que nós precisamos sim resolver problemas intrafirma, né? Seja nas organizações que produzem produtos ou serviços para nós, mas na nossa casa também. A nossa casa é um local de produção e de geração de resíduos, de efluentes e de emissões. Então, nós temos que repensar o nosso processo e tornar os nossos processos, em todas as instâncias, mais limpos, né? Aplicando essas várias ferramentas. Então, é isso que a ecologia industrial, num primeiro nível de atuação, traz no intrafirma. No interfirma, ela diz que nós precisamos nos relacionar, ou seja, e nós nos relacionamos. Então, se eu tenho um produto que dependeu de fornecedores de matéria-prima, eu tenho que exigir que esses fornecedores, né, trabalhem de uma forma mais sustentável, né? Para que eu desenvolva um produto mais sustentável e também que eu desenvolva um produto, projeto, etc., que também lá no uso pelo consumidor a gente possa, né, utilizá-lo de forma correta, né? E aí, com isso, hoje se busca fazer uma relação interfirma de cadeias produtivas, né, para desenvolver como é que é o ciclo de vida, como é que é o consumo energético, como é que é o balanço de massa dessa cadeia produtiva e como que essa cadeia produtiva pode se tornar mais circular, né? Mas não adianta nada disso se a gente não tiver uma visão sistêmica, né? E a visão sistêmica vem no regional global, que é a avaliação de fluxo de materiais e energia, principalmente do planeta. E aí nós voltamos para a questão dos materiais estratégicos. Enquanto a gente continuar extraindo da natureza, nós não vamos, nós só vamos piorar os problemas de gestão desses próprios materiais no planeta. Nós temos que repensar como que nós produzimos, como que nós usamos, para que esses materiais continuem circulando, né? Porque daqui a pouco é o que nós vamos ter para manter tecnologicamente o que nós conquistamos e que se quer conquistar mais, né? Poderia chegar num patamar, né? A gente podia chegar num limite, como se quer chegar num limite de população planeta Terra, né? Que ela não vai aguentar muito mais do que 11 bilhões. Nós precisamos também repensar até onde queremos ir em termos de consumo, né? Bom, aí outra estratégia que aparece é a economia circular, que é uma estratégia, eu brinco, né, que a ecologia industrial é uma estratégia construída e consolidada no século XX, nos últimos 30 anos do século XX, né? A economia circular surgiu ali nessa virada de século, mas ela, de fato, ela se constitui, né, como uma estratégia a partir do século XXI. Tanto é que a maioria dos nossos alunos acabam não conseguindo estudar ecologia industrial porque ela não é do momento, né? A gente entende isso. Então, e como é que essas duas estratégias se relacionam, né? A, a ecologia, a economia circular, né? Ela traz uma perspectiva interessante porque ela pega a questão do ciclo técnico, né? Que é o gerenciamento de estoque aqui do lado, né, de fluxo de materiais e energia no âmbito da indústria, no âmbito tecnológico, né? Mas ela também traz a importância
do ciclo biológico, ou seja, do gerenciamento do fluxo dos renováveis, porque já temos consciência de que os renováveis são a nossa, digamos assim, tábua de salvação para reduzir os impactos e as emissões de CO2 provocadas pelo uso permanente de combustíveis fósseis e de materiais finitos, né, extraídos da natureza. Então, ela tem, né, só que ela tem algumas aberturas aqui, tanto na entrada quanto na saída, que às vezes prejudicam um pouco, mas isso não é ponto de discussão aqui hoje, né? Mas, de fato, a gente tem aqui uma estratégia também para, junto com as ferramentas consolidadas da ecologia industrial, como produção mais limpa, avaliação de ciclo de vida e avaliação de fluxo de materiais e energia, um ponto de interface aqui fundamental para a gente buscar soluções para o planeta do ponto de vista, né, desse crescimento do uso de materiais e principalmente os chamados estratégicos ou críticos. Bom, desculpa se ali entrou, era para estar no outro lá, o Brasil, acabei esquecendo de... Isso aqui era para estar na parte anterior, tá? No item 4 ali, mas enfim. Bom, aí a gente traz algumas questões, demanda de cobre, fundamental para a gente pensar aqui. Está previsto, né, que o déficit para ano que vem, né, não, minto, não é 2025, tá? O déficit para esse ano é de 30 mil milhões de toneladas de cobre no mundo. E para 2025, 100. Tá? Gente, isso é muito cobre. Não tem esse cobre todo na natureza mais. Não tem. Nós temos que melhorar os nossos processos, nós temos que tornar os nossos processos, né, mais circulares, nós temos que reduzir as perdas de cobre e reduzir o consumo também. Nós temos que ser mais eficientes, mais inovadores, né? Então, os principais responsáveis, até uma matéria interessante, que era uma matéria, acho que foi tu que compartilhou comigo, Eduardo. Não, uma aluna minha compartilhou, que é a inteligência artificial é uma das grandes responsáveis por esse crescimento do uso de cobre, porque quanto mais inteligência artificial, mais data center nós precisamos, mais data center, mais dispositivos eletroeletrônicos contendo cobre nós precisamos, né? E aí vem o carro elétrico também. Bom, enfim, então a gente precisa, e aqui nós temos fortemente já problemas geopolíticos ocorrendo no planeta. Os resíduos da energia verde, né? Bom, painéis fotovoltaicos, né? Se usa prata, né? Porque ele aumenta a eficiência. Nós já temos aí 13,8% do uso total de prata em todo o mundo em 2023, né? Está na fabricação das placas fotovoltaicas. 2014 era 5%, a previsão em 2030 é 20%. Tá? Mas somente 28% da prata usada no planeta vem de minério. Quase não tem mais prata. Muito pouco. Né? E onde tem, ele é um caroneiro. Né? Nós vamos ter que, daqui a pouco, doar os nossos anéis de prata, né? Para que a indústria consiga continuar produzindo. Né? Isso depende de todo um processo. Quer dizer, os painéis fotovoltaicos, infelizmente, não foram feitos de acordo com economia circular, ou seja, como um pensamento sistêmico de ecologia industrial. A reciclabilidade dos painéis é muito complicada, muito complicada. Tá? Bom, aí eu tenho outras questões, né, da extração dos terras raras. Vejo como cresce, né, os terras raras começam a crescer muito aqui a partir de 2016, 17. Por quê? Né, o uso para energias renováveis, transição energética e a parte de semicondutores. Né? Aí o artigo traz a questão da economia circular, né? Mas ele fala na economia circular pegando apenas a parte de reutilização, reciclagem, manufatura e recuperação, né? Isso não vai ser suficiente, né? Não vai ser suficiente. Nós temos que repensar todo o nosso processo produtivo, né? Nós temos que consumir menos. E olhem as externalidades de cada um dos processos produtivos do ponto de vista de impacto ambiental, né?
Então, essa conta não fecha, essa economia circular não é 100% circular, não, mas nós temos que pensar fortemente nesse futuro. Bom, meu tempo vai acabar em alguns segundos, tá? Aqui um outro trabalho na área de eletroeletrônicos, também aplicando a perspectiva de economia circular. A Europa vem trabalhando muito com avaliação de fluxo de massa e energia, né? Do que entra na Europa, do que eles extraem, e não é fechado, né, gente? É aberto, né? Esse fluxo de materiais tem um pequeno fechamento aqui circular, mas muita coisa está indo para o ar, para os aterros, para a água, né? E estão, inclusive, exportando resíduos. Bom, aqui também os Estados Unidos vem trabalhando fortemente com análise de fluxo de materiais, então, ecologia industrial, lá, pensamento sistêmico, né, do terceiro nível, né? Aqui um exemplo que a gente trouxe de um trabalho também da Associação Mundial de Cobre. O cobre é o primeiro grande problema dos metais no mundo, né? A necessidade de a gente criar um fluxo global de cobre circular também, né? Para reduzir perdas e fazer com que o cobre se mantenha, porque ele é fundamental, né? Para tudo que nós fazemos hoje em dia. Bom, aí eu trago dois exemplos, né, de projetos que nós estamos desenvolvendo aqui na Unicinos através de chamadas, mas nem tanto para fazer propaganda, um pouquinho também, né, afinal de contas, mas importante para vocês verem, né, a FINEP em 2020, né, com foco muito importante na extração desses materiais avançados e minerais estratégicos, mas também na questão ambiental. Então, a gente está trabalhando, né, com a obtenção de metais estratégicos e críticos a partir dos resíduos eletroeletrônicos. Para mim, isso é o futuro, né? Nós, em todos os lugares, vamos ter que estar recuperando metais, né? Que é a mineração urbana. Ano passado, o CNPq, desculpa, 2022, o CNPq também trouxe, né, um edital, vários grupos de pesquisa no Brasil inteiro estão com projetos ali, seja na parte de extração, seja na parte de fontes secundárias, mineração urbana, e mais, com avaliação de ciclo de vida. Tá? Então, aqui é importante, eu trago só aquele em amarelo para a gente reforçar essa importância. Bom, era isso que eu queria trazer, que o meu grupo de pesquisa, né, não faz nada sem esse pessoal todo aqui que dão as suas contribuições também para a gente poder estar montando e discutindo essas questões. E a Universidade do Vale do Rio dos Sinos, onde eu estou já há 24 anos, aqui tem também endereço do YouTube, Instagram e LinkedIn do grupo, né? Vocês podem consultar também, tem bastante coisa ali compartilhando aí com a comunidade. Obrigado, Eduardo. Estourei 2 minutos, 3 minutos do máximo que tu me deu, mas desculpa aí por isso. E fico à disposição. Muito bom, Carlos, mas absolutamente nada a se desculpar. Você nos traz aí, com muita didática, digamos assim, um tema que é complexo, amplo, extremamente atual, não é verdade? Extremamente atual. E aí eu aproveito comentar rapidamente, antes de passar a palavra para a Bruna, como comentarista, que a gente vem discutindo aqui nesse nosso ciclo, né, aberto de encontros, essas ferramentas, digamos, não é? Pegada ecológica, pegada de carbono, pegada hídrica, ACV, né? A famosa avaliação de ciclo de vida. E justamente eu estava muito interessado em trazer alguém que abordasse um pouco sobre análise de fluxo de massa, de matéria e de energia, né? Que foi justamente a sua proposta. Igualmente, a gente vem trazendo temáticas na linha, estudos de caso, enfim, voltados para a economia circular, né? Mas eu também estava buscando alguém para trazer um pouco a perspectiva de ecologia industrial, afinal de contas, né? A economia circular saiu da ecologia industrial. A gente pensa aí, Exatamente. né, historicamente. E aí, quando você nos trouxe, né, esses dois grandes temas dentro de um contexto de materiais estratégicos, críticos, enfim, né, do setor de mineração, exploração mineral, que é tema de interesse nosso, falei, nossa, esse tema realmente está despertando um entusiasmo e um interesse muito grande. Então, agradeci
mesmo, né? Agradecemos mesmo a sua participação. Eu aproveito aqui parabenizar aqui também a presença de várias pessoas conhecidas, outras não, né? Então contamos com o professor Fábio Bianchetti, do Cefet, que na verdade também é nosso parceiro aqui na organização dos nossos encontros, né? Então, é uma alegria muito grande, dentre outras pessoas, tá certo? Vamos lá, então. Novamente agradecendo demais. Carlos, passa a palavra para a Bruna Nascimento Henrique. Bruna defendeu recentemente, né, sua dissertação de mestrado conosco aqui no programa. Bruna, fique à vontade para brevemente você também se auto-apresentar, tá bem? A Tá palavra está com certo. você, fique à vontade. Então, boa noite a todos, né? Eu gostaria de agradecer ao professor Eduardo, meu orientador aí no mestrado, pelo convite. Gostaria de parabenizar também o professor Carlos Alberto pela apresentação. Como o professor Eduardo comentou no início, né? Então, eu sou engenheira ambiental. Recentemente, eu defendi o meu mestrado aqui no programa de pós-graduação em saneamento, meio ambiente e recursos hídricos. E eu atuo no setor mineral, na empresa de consultoria ambiental, né? Então, muito do que foi dito pelo professor Carlos vai de encontro aí com os desafios que a gente enfrenta no dia a dia, prestando serviço para o setor mineral, que é um setor, né? Não preciso reforçar a importância e a relevância que ele representa no sentido dos nossos recursos, né, e da escassez dos nossos recursos. E aí, trazendo um pouquinho ali para o início da palestra, né, que o professor mencionou a finitude de elementos. E aí eu não posso deixar de mencionar minha área de atuação, fechamento de mina. E o fechamento ele aborda várias questões que estão associadas aos impactos, não só à finitude, né, mas também aos impactos sociais, ambientais, e eles, no aspecto social, né, as pessoas que estão ali diretamente envolvidas, elas dependem da atividade de mineração. Então, quando a gente vai pensar na questão do que o nosso planeta nos oferece enquanto recurso, a gente também precisa pensar como ele vai afetar a nossa sociedade, tendo em vista o impacto que ele gera na comunidade como um todo, né? Nos trabalhadores, nas pessoas que moram nas regiões em que as minas estão inseridas. Então, a gente precisa olhar para essas questões do ponto de vista da gestão ambiental, e aí eu puxo um gancho para as ferramentas, né? A gente mencionou algumas aqui, então, avaliação do ciclo de vida, produção mais limpa, e quando a gente pensa nessas ferramentas, hoje, né, no meu ponto de vista, assim, de uma pessoa que está atuando na consultoria de meio ambiente voltado para mineração, as empresas elas estão atuando de fato, porque hoje a gente tem fatores reputacionais que estão diretamente relacionados com as questões de impacto e tudo mais, porém, a gente ainda vê uma certa dificuldade, né? Isso foi até abordado na minha dissertação, com orientação do professor Eduardo, a dificuldade de se implementar a mitigação e a visão de prevenção aos impactos. Então, a gente vê que as empresas elas estão preocupadas em mitigar por questões reputacionais, multa, fiscalização, porém, o aspecto da prevenção, né? E aí eu acho que existe uma ligação efetiva entre os conceitos que o professor Carlos Alberto trouxe para nós em relação à prevenção e avaliação do que a gente ainda tem disponível e o quanto a gente vai explorar disso e o que isso vai trazer num futuro não tão distante, né? Igual a gente pôde ver ali na apresentação, no futuro não tão distante. Então, essas ferramentas, elas são novas. Outro aspecto, né, que foi abordado na minha dissertação é o número alarmante de minas abandonadas e paralisadas. No estado de Minas Gerais, foi feito um levantamento pela FEAM, né, em 2022, que existem cerca de 520 minas paralisadas e abandonadas só aqui. E aí, por quê? Né? A gente vai pensar na mineração, uma atividade que está ocorrendo aí há muitos e muitos anos, e no princípio a gente não tinha ferramentas para nos auxiliar. Então, foi tudo feito muito assim, sem organização, sem preparo, sem gestão, e hoje a gente colhe os frutos disso, e acredito que uma das questões também da finitude dos elementos seja justamente o fato de que a exploração
Antes ela foi realizada de uma maneira muito abrupta e não existia um conhecimento acerca da limitação desses elementos. Então, é muito importante a gente associar essas ferramentas, utilizar, né? Eu sei que ainda é muito abstrato, de certa forma. A gente olha para os objetivos do desenvolvimento sustentável, tem alguns objetivos que são muito, assim, elevados, né? Muito difíceis de ser alcançados. Erradicação da pobreza, como que a gente vai chegar nisso? Então, essas ferramentas, eu entendo, né, que quando a gente vai comparar, desde quando a gente está explorando, desde quando as ferramentas, elas são, sim, muito novas e elas precisam ser mais bem desenvolvidas, saindo um pouco do aspecto teórico e entrando no aspecto prático. Como entrar no aspecto prático? A gente tem algumas entidades, alguns órgãos que estão direcionados para isso, né? Mas eles precisam trazer uma contribuição, no meu ponto de vista, um pouco mais efetiva, né? Seguir aí o que a gente tem visualizado para outros países que, querendo ou não, estão um pouco mais à frente nesse sentido. Nosso vizinho aqui, o Chile, entra muito nessa questão de mineração. Então, eu acabo voltando um pouco mais, puxando um pouco mais, porque é a realidade na qual eu atuo, e eu acho muito importante a gente ter essa visualização palpável, né, do que quem está atuando no setor mineral, como que enxerga essa situação, e eu vejo uma limitação muito grande entre a atuação do mercado e a atuação acadêmica. Então, a gente que está na academia, a gente tenta chegar em soluções, a gente incansavelmente buscar e cavar soluções, mas desde que o setor mineral não esteja aberto a isso, eu acho que também fica muito difícil a gente conseguir ter alguma contribuição efetiva, né? Tá. Infelizmente, são caminhos opostos que não deveriam ser opostos, deveriam caminhar juntos, porque a contribuição da academia é gigantesca, né? A gente vê muitos estudos, muitos esforços, muitos recursos que são utilizados, recursos humanos, recursos financeiros, e às vezes a gente não consegue aplicar isso. Às vezes sim, às vezes a gente consegue sim, de fato, atuar em alguns projetos, mas nem sempre, né? E também foi uma dificuldade que eu enfrentei aí no meio do desenvolvimento da minha pesquisa, foi conseguir a colaboração, de fato, das empresas, entendendo que a academia, ela tem a necessidade de ajudar, né? Ela trabalha para ajudar e não para atrapalhar, igual muitas vezes é percebido. E aí, nesse sentido, né, alguns outras ferramentas que a gente acabou não utilizando, mas o conceito de simbiose industrial é uma coisa que eu fui pesquisar, né, assim, quando soube do tema e da participação do professor Carlos Alberto, dei uma pesquisada nas publicações, no que tem sido falado, e aí eu achei o conceito de simbiose industrial muito interessante, porque às vezes a gente sabe do que se trata, mas a gente não sabe ter uma definição para aquilo, né? Mais uma vez, a diferenciação entre o que é teórico e o que é prático. E aí, né, só trazendo brevemente, a temática do estudo que eu desenvolvi junto com o professor Eduardo Coutinho foi drenagem ácida de mina, tratamentos para drenagem ácida, enfim. E aí, muito do que eu vi é muito interessante e eu acho que a gente consegue associar com o conceito de simbiose industrial, utilização de resíduos, né, de fábricas de cerâmica, o professor mencionou a cerâmica, de resíduos de fábrica de cerâmica para o tratamento da drenagem ácida. Então, essa questão de reintroduzir o que anteriormente pode ser um resíduo, pode ser um lodo, um produto que não vai ser aproveitado, ele pode sim ser aproveitado e a gente tem total condição de implementar isso, né? O meio acadêmico tem se desenvolvido muito nesses aspectos, então acho que eu consigo ver uma luz no fim do túnel, eu consigo ver que algumas empresas realmente estão se comprometendo nesse aspecto. A gente tem muita informação, a gente tem muito o que fazer com toda a informação que a gente tem. E eu fico muito feliz assim, de poder ouvir o professor Carlos Alberto falando dessa questão da disponibilidade, né, e da finitude dos elementos, porque hoje a gente é praticamente dependente da mineração.
para muitas áreas do desenvolvimento tecnológico e do caminho que a gente tem tomado aí nessas questões de tecnologia. Porém, eu estou muito em acordo com os impactos sociais, né? Eu lido com isso diariamente, mas a gente não... Acho que a maioria das empresas não param para pensar no aspecto da finitude, né? E algumas pesquisas de prospecção mineral, a empresa chega lá, vai implementar a indústria dela, estudou, acha que ali vai ter, de repente não tem, e aí gera uma série de transtornos financeiros, impactos sociais desnecessários. Então, o que eu queria concluir é que existem ferramentas, existem vários caminhos, essas ferramentas elas ainda precisam ser mais bem desenvolvidas, porém, o passo principal é tentar tirar tudo isso do papel, trazer para a nossa realidade, para que daqui 10, 20, 30 anos a gente esteja num caminho mais norteador em relação a todos esses aspectos que foram levantados aí. Acho que minha contribuição é essa. Se tiverem mais algum comentário a respeito. Bruna, muito agradecido, viu, pela sua participação e também procurando fazer interface, né, com a nossa pesquisa, sua pesquisa de mestrado. Você também destacou aí alguns pontos bem importantes que o Carlos tinha trazido, com uma percepção complementar, digamos assim. Não resta a menor dúvida, não é, Carlos, Bruna, que a gente vive num modelo equivocado de desenvolvimento, não é? Com a extração aí, né, dos recursos naturais, considerando como se fossem infinitos, e aí o uso, não é? O consumo, sem nenhum planejamento, o descarte. Então a gente tem, na verdade, uma economia que ela é linear, né? Longe de termos uma economia circular, né? E dentro desse contexto todo, temos aí essa abordagem da P mais L, né? Buscando trazer a questão preventiva, justamente, né? É isso, basicamente, né? A P mais L é a produção mais limpa, essa abordagem, assim, uma questão preventiva. Carlos, rica demais a sua palestra, né? Tudo que você nos trouxe, daria para fazer um curso inteiro, né? Claro que a gente não teria como, você não teria como Estou esgotar. pensando nisso. Pois é, você vem se dedicando, né, Estou já nesses trabalhando últimos nisso. tempos a essa temática, a gente sabe, e a gente vem acompanhando vocês aí no Rio Grande do Sul, né, vocês na Unicinos, o belíssimo trabalho que vocês vêm desenvolvendo, você, seu grupo de pesquisa, enfim. É importante também destacar, né, que em plena né, época, né, onde só se fala em transição energética, né, ou seja, substituição das fontes energéticas de origem fóssil para fontes alternativas, né, ou renováveis e limpas, ainda pouco se fala na sociedade como um todo sobre esse ponto que você nos traz, né? E você nos trouxe, né, muito claramente a questão do risco de interrupção nas cadeias, não é? E o desabastecimento de diversos materiais aí considerados estratégicos, críticos, e também nos contemplou no início com alguns conceitos interessantes e que depende do contexto, né? Enfim, eu vou ficar por aqui, porque a gente vai iniciar dentro de instantes um outro Só momento. para Pois complementar, sim, né? Carlos, Teria sim, várias coisas para comentar da fala da Bruna, né? sim, sem Mas dúvida. eu gostaria só de fazer um parênteses aqui, Eduardo, que para quem está na plateia, assim, eu falei muito pouco em energia, muito pouco. E lá eu falo em integração de massa e energia, né? Na verdade, assim, na perspectiva de um engenheiro metalúrgico, um cientista de materiais, a energia, ela primeiro é intrínseca, qualquer processo que vai desenvolver, vai extrair minério, materiais da natureza, vai beneficiar, vai refinar, vai produzir produto, a energia está presente, né? De materiais. Então, não há necessidade é uma consequência do desenvolvimento tecnológico. Óbvio que, né, e aí a gente, né, pode pensar assim, bom, qual é o produto ou o processo que não depende de um ou muitos materiais para que ele funcione, né? Então, a própria regeneração de energia está cada vez mais dependente dos materiais, né? Então, eles são a base para que a gente consiga buscar uma sustentabilidade. Então, nós temos que ter, o Paulo pode confirmar, né?
E por incrível que pareça, são as áreas que têm menor número de pessoas formadas, né, no país. Menor número de cursos, se a gente relacionar com as engenharias básicas, e, portanto, menor número de engenheiros nessa área, né? Sendo ela a área de base para toda a economia e toda a sociedade, né? De fato, inclusive para buscar soluções para os nossos problemas de saúde, de saneamento, de habitacional, bom, enfim. Né? Muito bem pontuado em caráter complementar, Carlos. E vale destacar, não é, que essas ferramentas, né, análise de fluxo de matéria e de energia, são muito importantes, né, muito importantes para procurar mensurar a sustentabilidade de um sistema, digamos assim. E aí é onde a gente consegue detectar os riscos, né, de desabastecimento que você está apontando nessa tua palestra. Vamos finalizar por aqui esse primeiro momento, né, que é gravado. Então, vamos iniciar dentro de instantes o segundo momento igualmente importante de interação aqui com o público, né, de perguntas, contribuições. Então, vale conferir. Vamos aguardar uns instantes.